Sejam bem-vindas e bem-vindos à série de encontros do projeto Memórias das Mulheres nas Artes Gráficas, produzido e idealizado por Daniela Batista e Gualberto Costa e realizado pelo SESC São Paulo através do seu Centro de Pesquisa e Formação. Este projeto apresenta e presta homenagem a importantes artistas, pesquisadoras e editoras que foram fundamentais na cena das histórias em quadrinhos, charges, desenhos de humor no Brasil. O mediador dessas conversas será Marcelo Alencar, jornalista, pesquisador, artista gráfico e editor. Passo a palavra a ele para a apresentação da nossa ilustre convidada de hoje. Obrigado pela ótima introdução. Sejam bem-vindos vocês que nos assistem. É uma honra estar aqui recebendo hoje Maria Aparecida Godoy, também conhecida como Cida Godoy, filha de Guaratinguetá, onde veio ao mundo em 22 de fevereiro de 1945, e quem diria, se tornou uma expoente dos quadrinhos de terror, produzindo por mais de 2 décadas histórias para arrepiar os leitores. Tudo bom, Cida? Que prazer recebê-la. Prazer meu. Aliás, é uma surpresa, viu, ter sido convidada. Eu nem esperava mais. Falar, de vez em quando não aparece. Olha, eu ouvi falar que a senhora ainda existe, que está viva. Mas eu não esperava mais ser convidada para coisa nenhuma dos quadrinhos. Imagina, você estava agendada para participar do FIC de Belo Horizonte em 2019, só que o evento foi cancelado por causa da Covid, não é isso? Exato. A gente não vai te deixar em paz nunca. Cida, a gente estava conversando hoje de manhã, né? A gente fez uma breve introdução um ao outro, e eu perguntei para você se o seu nome, Maria Aparecida, nome de santa, era por acaso, e você disse que não, e me deu uma explicação muito legal. Conta para mim. Então, a minha mãe perdeu o primeiro filho dela, né? Existia, eu não sei o nome técnico da doença, eu ainda não sei. Dizia que era uma doença, o pessoal dizia, doença do macaco. Havia muitas crianças que iam definhando e morriam. A minha mãe perdeu o primeiro filho dela assim. Quando eu nasci, eu estava indo pelo mesmo caminho. Aí ela me ofereceu para Nossa Senhora Aparecida. E não sei como a doença desapareceu. E estou aqui para contar a história. Quer dizer, isso é um sinal, então, de que a religiosidade é forte em sua família, né? O que me leva a pensar que quando você enveredou para o caminho do terror, isso deve ter causado alguma espécie em casa, não é? Houve um estabelecimento mesmo, porque nos anos 60... Gente, vocês não fazem ideia como os anos 60, 70 do Brasil era. Era outro Brasil. Era a Idade Média nesse lugar. Então, a Igreja Católica tinha uma grande influência na educação. Eles diziam para os nossos pais, então, olha, coisa de história em quadrinhos é coisa do demônio, isso é coisa de Satanás. Então, a minha mãe entrou quadrinho em casa e ela picava. Qualquer que fosse, podia ser do Pato Donald, da Mônica. Claro que aí os professores diziam, olha, vocês precisam incentivar para os seus filhos o hábito da leitura, mas não leitura de gibi, leitura de bons livros. E aquilo era vigiado, não era um nem outro, todo mundo vigiava os filhos, a educação dos filhos. A gente tinha que apresentar o tal boletim que dizia nota baixa do comportamento em casa. E você lia escondido? Você tinha acesso a gibis nessa época? Eu não só pela igreja, pela educação também, no grupo de educacional. Claro. Nossa, então era uma cultura marginal, a história em quadrinhos, naquele tempo, né? Perfeito. E nós gostávamos, que era uma linguagem muito nossa, uma linguagem jovem, era uma linguagem dinâmica, e nós queríamos ler história em quadrinhos. Então, virou, na realidade, como a gente não podia comprar, o dinheiro naquele tempo era muito curto. Então, jovem não tinha dinheiro. Hoje em dia, os jovens têm cartão de crédito, tudo até bobo. Nós não tínhamos acesso a dinheiro, é tudo que os nossos pais davam. Então, o que virou? Moeda de troca. A gente emprestava uns ou outros, emprestava, às vezes, trocava serviço, tomar conta de criança, fazer uma partida, para poder ter dinheiro e comprar os gibis melhores, que eram todos importados. Batman, Superman. Você já lia inglês? Uau!
Então, era complicado a gente ler. Eu quando rasgava rápido, eu falei, e agora, como é que eu vou pagar isso? Que loucura! Agora, o terror não entrou na sua biografia por meio dos quadrinhos, né? Eu tenho a impressão de Não, que porque o vocês... terror era proibido. Exatamente. Principalmente coisa de terror era proibido. Né? Uhum. O que aconteceu foi que nós tínhamos um excelente professor de português, professor Afonso, no colégio, e ele estimulava muito a leitura. Aliás, eu comecei a adquirir, curiosidade, mesmo, gosto pela leitura e pela escrita com esse professor. Ele pediu uma vez para a gente fazer uma exposição sobre a cultura brasileira, sobre crenças, histórias. Então, ele falou, olha, faça um levantamento, aqui o Vale do Paraíba é muito rico em cultura popular. Faça um levantamento e faça uma exposição. Quando eu estava fazendo o levantamento, comecei a andar pelas fazendas. Naquele tempo havia muita fazenda, Guaratinguetá, Aparecida, Pilões, toda aquela região. Você mesma morava numa fazenda? Hã? Você mesma morava numa fazenda? Ou Não, você... a gente não morava. Os meus pais eram na roça, né? Perfeito. Uhum. Mas aí, nessa época, a gente já morava em cidade. Tá. Mas os arredores de Guaratinguetá tinha muita fazenda leiteira. O Vale do Paraíba é rico em produção de leite. Ou era. As fazendas agora viraram condomínio de luxo. Então, naquele tempo havia as fazendas leiteiras. Eu comecei a andar pela região e percebi que havia um verdadeiro tesouro de histórias, de crendices, de contos que podiam ser recolhidos. Eu recolhi tanto material que falei, gente, isso não pode se perder. E caiu na minha mão uma vez uma revistinha, mas era uma coisinha pequenininha, assim, uma edição especial, eu acho que de terror. Pensei, nossa, por que não? Eu posso escrever uma história e mandei para o Rodolfo Sala. O tempo passou e eu até esqueci. Falei, acho que nem... Um dia eu recebi a resposta, Rodolfo, sua história já foi publicada. Ah, foi assim? Essa foi a surpresa? Assim, Calma. Mas calma, já foi publicado e ele já mandou o dinheiro. Eu falei, nossa! É assim? Calma, vamos começar do começo desse episódio. Você mandou só para ele sua história, e na verdade foi em forma de conto, né? Não foi um roteiro ainda, porque você ainda não dominava essa linguagem, né? Não, você a mandou linguagem do quadrinho eu não dominava, Como eu só que sabia você... escrever conto. Então, Perfeito. Você mandou só para ele ou para todas as editoras? Só para ele. Só para ele. Era o único contato que eu vi lá na História em Quadrinhos, era o único contato. Falei, vou mandar para o Rodolfo Sala, que era o ilustrador. Falei, nada, vou mandar para o ilustrador, que ele mesmo que quadriniza, né, que ele colocava lá embaixo. Rodolfo Sala, ilustração, quadrinização. Falei, perfeito. Ele era editor de arte, né, Um da Taika nessa época. Para receber a resposta, mas um dia veio, de repente, sem eu esperar. Aí eu me vi na história do mundo dos quadrinhos, falei, nossa, que coisa estranha. E ele, além do dinheiro, ele te mandou a revista impressa? Ele não me mandou a revista impressa, interessante, né? É mesmo? Eu ia te perguntar isso. Qual foi a sensação de você ver pela primeira vez Nossa, o seu texto transformado? A história foi publicada, olha o dinheiro. Aí a edição acabou. É mesmo? Porque a história em quadrinhos antigamente pagava muito bem. Isso, eu ia te mais perguntar que também. Pai. Eu comprei uma televisão na época que todo mundo só tinha só televisinho. Eu comprei uma televisão com o dinheiro que meu pai não tinha. Uau! Quer dizer, isso não com o cheque da primeira história. Você se lembra em quantas páginas saiu essa história e o cheque te surpreendeu pelo valor? 4 páginas. Não era. Tá. Acho que, se não me engano, que era a história da Cabeça vingança de uma Satânica, escrava, né? Era Cabeça Satânica. Perfeito. Era a história da vingança de uma escrava. Exatamente. Uhum. Então, como o Vale do Paraíba, ele é muito rico em história. O grupo negro que foi mandado para o Vale do Paraíba para trabalhar nas fazendas de café no tempo da escravidão, é um grupo que era muito versado em contar histórias. E ali não era só os negros, tinha uma cultura indígena tupi-guarani muito forte. Tanto que a palavra Guaratinguetá significa terra das garças brancas, é uma palavra tupi-guarani. Que lindo. Então, toda essa riqueza aí deu para a gente ir recolhendo. Nossa, isso precisa ser valorizado. Perfeito.
E me parece que você já tinha também uma certa experiência na contação oral de histórias, porque era um hábito da sua Exato. família, né? Ficar, quando vocês não estavam ouvindo rádio, vocês faziam uma roda para contar histórias de arrepiar, não era isso? Aquelas histórias Era de assim. saci, de lobisomem, ou sei lá, mas que outras... Que outra... A gente não via só as histórias dos outros, que os outros ouvia falar. Uhum. O meu pai e a mãe passaram também por alguns períodos. Meu pai lutou na Revolução de 32. Puxa vida. Uhum. Então, tem uma história que, acho que é a Cabeça Satânica, se não me engano, que eu escrevi, que é baseado em algo que aconteceu com ele lá na Serra da Mantiqueira, quando ele estava ainda lutando, né? Não é toda a história, mas é baseado numa experiência dele. Você se Então, e lembra mais ou menos? antigamente nossa, na roça não havia iluminação. A iluminação era toda na base do lampião. Claro, Então, lampião e sabe, né, as lamparina, sombras isso. dão muito medo na gente. E faz a gente ver coisas que não existem. Porque fica aquela sombra bruxuleando por trás da gente, né? A gente está Então, conversando ali então no escuro. a gente se reunia assim para essa contação de histórias, mas muito era de experiência, de coisas que os pais da gente passaram, coisa que a gente passava Que também. assusta muito mais, né? Porque a Muito, gente muito. sente que é real, pode acontecer Meu pai é comigo. testemunho, isso é um amor de um lobisomem. Ai, meu Deus, existe mesmo. E você ia para a cama, isso a gente fazia esse tipo de roda de conversa, era à noite, né? Exatamente, sob a luz do lampião. Então, e aí você ia dormir com medo? Você ficava impressionada? Todo mundo combinava que dormia ao mesmo tempo, ninguém ficava para trás. Ele achava que quem ficasse para trás, o vampiro pegava. Ai, que loucura! E você era boa nessa contação? Você também deixava os outros com medo? As suas histórias saíam da sua imaginação? Saiu da minha imaginação. As pessoas, as minhas colegas do colégio perguntavam: Cida, você vai se inspirar no cemitério? Eu falei: eu nem preciso, eu olho para vocês. Eu fico brava. E além dessa história do seu pai, você aproveitou alguma dessas, assim, quando já se tornou uma profissional dos quadrinhos? Não entendi. Além dessa história que você me falou do seu pai, que viveu a experiência lá na Serra da Mantiqueira, na Revolução de 32, essas histórias que saíram da sua imaginação no tempo de menina, foram parar também nas páginas de quadrinhos? Você se lembra de alguma delas? Não só as experiências deles, mas meu pai tinha um compadre, e ele, eu nunca vi, ele era caçador. Ele viu muita coisa. Então, a gente podia pensar uma coisa ou outra e incluir nas histórias. Perfeito. Então, eu usava da minha imaginação, mas eu também incluía coisas que aconteciam no dia a dia. Contos que corriam lá. Era divertido. Agora vamos voltar então para o episódio do Zala. Aí, uma vez que a sua primeira história foi aprovada e virou quadrinhos, ele te mandou 2 roteiros, me parece, né? Um do Luquete e um do Gedeone Malagola, para você ter noção de como se fazia um roteiro. Exatamente. Ele mandou o exemplo de como quadrinizar. Perfeito. Né? Uhum. Com isso, o valor que eu estava ganhando, deu para comprar uma máquina de escrever. Mulher, você ficou milionária. Porque até então seus textos eram manuscritos, né? Eram. Antigamente eram todos manuscritos. Aliás, o texto que eu mandei para ele foi manuscrito primeiro. Né? Em folha de caderno? Os outros eu já podia datilografar. Tá. Era ótimo. Já mandava datilografado. Às vezes eu passava a noite, minha família ia dormir, e eu passava a noite daquele gelo, eu enrolava as pernas no cobertor e ficava pensando, e agora, meu Deus do céu? Quando dava crise criativa... Pois é, eu ia chegar nisso também. Você já teve um bloqueio para apresentar. Pois é, exatamente. Então, as histórias eram encomendadas para você. O Zala, por exemplo, falava, eu preciso de uma história de 4 páginas, ou uma de 9. Exatamente, eu preciso de uma história de 12 páginas. Estou fechando uma edição assim, eu tinha um prazo determinado para andar. Naquele tempo, o correio era lento. Demorava para chegar, demorava para sair. Então, eu tinha que contar ainda por cima com esses atrasos. Perfeito. Mas, se eu bem me lembro, os roteiros, eu cheguei a ver roteiros do Gedeone, ele dividia a folha ao meio, né? E aí, na coluna da esquerda, ele fazia a descrição de cada cena, e na da direita ele colocava os diálogos e os textos dos recordatórios. Dentro dos balões ele colocava os diálogos. Né? Exatamente. É assim que você aprendeu a fazer, então? Eu descrevi a cena,
Uhum. Eu tinha que descrever a cena. Às vezes eu era um pouquinho chato. Ele falava assim, olha, não seja tão detalhista. Olha, fulano vestindo assim, fazendo esse gesto assim com a mãe. Ele falou, deixa eu criar. Perfeito. Então, você não sabia quem ia desenhar as histórias, né, quando escrevia? Não, eu não sabia. Às vezes era uma surpresa. Eu gostava, era o trio que eu mais gostava, do Gedeone, lá do Malagola, do Rodolfo Sala e do... Ah, meu Deus, Nico esqueci o Rosso? nome. Hã? Nico Rosso? O Nico Rosso. O Nico Rosso, ele foi um padrinho. Olha, Uhum. o Sala e o Nico Rosso foram padrinhos. Aliás, o Nico Rosso eu conheci pessoalmente quando eu cheguei aqui em São Paulo, fui fazer um curso de desenho Uhum. na Escola de Artes, aqui eu acho que eles tinham uma escola ali na Angélica, da Escola Pan-Americana de Artes, lá que eu Pan-Americana de conheci Arte era na Angélica, exatamente, era lá ele mesmo. era Uhum. professor lá. Tá. Eu admirava muito o estilo do Nico Rosso. Nossa, uma pena que muito da produção dele se perdeu nas enchentes lá da Avenida do Estado, onde Verdade, ficava a a editora gente vai chegar Outubro, nisso. naquela época. Exatamente. Mas deixa eu voltar um pouquinho ainda no tempo, se dá para a gente entender direito essa parte da sua biografia. Quando você terminou o colegial, né? E foi por orientação da sua mãe, que você me disse que era uma Isso. pessoa visionária e não queria que você se tornasse, por exemplo, o que seria o destino de muitas mulheres negras na época e até hoje ainda, de se tornar uma empregada doméstica, por exemplo. A Então, maioria sua das mãe... meninas daquela época no interior, a maioria das famílias não podia se sustentar. Então, quem tinha família grande, as meninas iam trabalhar. Os meninos iam até primeiro, os meninos iam para as fábricas, era uma coisa mais ou menos assim, já era um jogo já combinado. destino Os traçado. meninos iam Uhum. para as fábricas, as meninas iam ser domésticas, e o pessoal que tinha um pouco mais de recurso ia ser professora, ia ser engenheiro. Tinha muito dinheiro, ia ser engenheiro, médico. Assim. Aí eles nem ficavam no Vale do Paraíba, iam embora. Perfeito. Mas aí a minha mãe olhou e falou para mim assim, olha, vocês não vão ser domésticos, vocês vão estudar. Aí meu pai falou, olha, até o colégio eu consigo pagar, daí para cima vocês vão ter que se virar. Uhum. Então a Você faz gente parte de não uma... trabalhou, durante o colégio, enquanto todo mundo estava trabalhando, a gente não trabalhou. Meu pai fez questão de que a gente estudasse primeiro. Né? Uhum. Então, o destino das meninas era casar. 90% da minha classe, quando eu estava no colégio, já estava noiva. Eu também. Foi fazer Noiva, magistério era uma esperando o escola marido, né? especialista em aeronáutica. Eu falava, eu vou casar tal dia, eu vou casar tal dia. Eu já era desenhista naquela época. Eu nunca desenhei história em quadrinhos. Uhum. O meu problema sempre foi perspectiva. É uma coisa que eu nunca consegui resolver. Eu só perspectiva, não. Mas os seus roteiros nunca tiveram nem um hominho palito, nem nada disso. Era só Então, texto eu mesmo. sempre desenhei bem. O que eu não gostava era de resolver aqueles problemas da arquitetura, tal, da perspectiva, fazer Ponto de fuga. Meu Deus, é muita complicação com a minha cabeça. É só o desenho da figura mesmo. Então, o meu Entendi. sonho é pintar quadros. Então, acho que a minha saída é ser artista plástica. Eu queria ser artista plástica. Mas eu pensei, se eu casar e com um filho no colo, barriga no fogão, eu não vou conseguir. Então, a minha mãe terminou o noivado para mim. Ela falou, olha, Ismael, o negócio é o seguinte, a Cida é muito criançona, ela não é nada matura, ela ainda corre na rua, põe a saia na cabeça, e esse casamento não vai dar certo. Aí eu vim para São Paulo, acabou o colégio, eu vim para São Paulo. Isso, você veio com que idade? Porque você fez magistério. Magistério eram 4 anos, não era? Isso, eram 4 anos de magistério. Uhum. Perfeito. Então, em 1970, eu saí acho que tinha 20 e poucos anos, eu saí de Guaratinguetá e vim para São Paulo. Não sozinha, com a cara e a coragem? Não. Sozinha? Você veio sozinha, com a cara e a coragem? E aqui, assim, era um negócio sério, assim, a gente passava fome, mas a gente não voltava. Porque em Guaratinguetá havia um costume de que a gente dizia, olha, quem volta é porque a cidade grande derrotou. Então você perdeu. Entendi. Era terrível, sabe? Era um estigma voltar para casa. Então a gente aguentava firme, mas não voltava. Você veio para São Paulo com a promessa de uma produção estável
Ou você veio porque... Não, nessa época, nos anos 70, o quadrinho já estava praticamente fracassando no Brasil, porque os quadrinhos americanos entraram com uma força tão grande que praticamente faliram o quadrinho nacional. Acho que em 68, 69 começou a cair bastante. Eu já foi nem nesse trabalhava momento que mais. você resolveu vir para cá para apostar nos quadrinhos. Ou Não, porque seja, o que eu queria mesmo era fazer a bendita das artes plásticas. Tá. Eu queria tentar artes plásticas. Falei, bom, acho que uma coisa tem muito a ver com a outra, então dá para ir tocando as duas coisas. Perfeito. Porque o que te sustentava eram os quadrinhos, né? Então, até os anos 68, o que sustentava praticamente a minha casa eram os quadrinhos. Ou seja, você começou com o AI-5, né? Você já entrou assim, no melhor momento para expressão. Meu Deus, uma vez, quando eu recebi o prêmio, eu pensei, falei, gente do céu, naquela época, eu morava em Guaratinguetá, era um terror morar em Guaratinguetá nessa época, porque o mundo estava explodindo, os jovens estavam se rebelando contra o status quo. Eu via os estudantes na França arrancando lá as pedras da rua para fazendo atacar os trincheira soldados, em Paris, exato. a polícia. Falei, gente, aqui não acontece nada. Parada, alguma coisa acontecia. Eu acho que a história em quadrinhos praticamente me salvou. E aí eu podia usar da inventividade, da criatividade. Num lugar parado, pelo menos estava acontecendo alguma coisa. Quando você começava a escrever uma história, a sua ideia era apresentar o lado folclórico da coisa, ou também você tinha como intenção instigar medo no seu leitor? Você tinha um critério assim de aprovação do seu material? Falava, se isso aqui não estiver dando medo, ainda não está pronto. Você reescrevia as histórias? Eu sempre acreditei no suspense. Acho que toda a história ela tem uma técnica. Né? Se a gente não prende a atenção do leitor, não vende revista. Então, eu sempre li os clássicos, principalmente lá dos clássicos. Então, a gente via que eles tinham uma forma de prender a atenção do leitor, né? Então, eu queria usar, sim, divulgar a cultura do Vale do Paraíba, que era muito rica, mas, ao mesmo tempo, eu queria criar esse interesse da pessoa, acompanhar a história até o fim. Eu tinha que levar até o fim. Isso, para mim, virou uma espécie de dever. Sabe? O meu objetivo era contar o ponto e chegar num ponto em que a pessoa se sentisse, bom, graças a Deus, no fim tudo se resolveu. Antigamente é isso, o bem sempre vencia hoje. É verdade, mesmo porque existia, né, aquele famoso código de ética, né, que restringia bastante a criação, né? Você, quando começou a escrever, você foi apresentada a esse código que fazia... A justiça sempre tem que prevalecer, você não pode colocar em xeque os valores da família e etc, né? Naquele tempo também havia um medo real. Os jovens naquele tempo, a gente estava convivendo com o período do militarismo, e a gente via a polícia entrar dentro da classe, tirar o aluno e ele nunca mais era visto. Né? Então, nós morríamos de medo de ser presos. Você viu isso acontecer? Sim, no colégio do Guaratinguetá, o filho de um juiz desapareceu e nunca mais foi achado. O pai dele morreu de desgosto porque ele não achou nem o corpo para enterrar. Terrível. E era juiz. Eu falei, bom, se o filho do juiz aconteceu isso, o que vai acontecer com nós? A gente, e agora? Então, cada vez que a gente se reunia no grupinho, a gente via o Camorão passar bem devagarzinho, a reunião dissolvia rapidinho. A gente morria de medo. Dispersava, né? Esse medo do militarismo. Havia um medo muito grande da ameaça comunista. Em 65, foi um tantinho assim, o mundo não acabou, a questão da ameaça da bomba atômica, que dia e noite estava também entrando no nosso coração. Então, era uma época de medo. E esse medo foi traduzido por esse boom que houve no terror. Exato. Estranho, né? Hoje está acontecendo a mesma coisa. Porque também houve a proibição da produção de quadrinhos de terror nos Estados Unidos, que abastecia o mercado nacional, né, com o macartismo. Então, aí, as editoras viram essa oportunidade, vamos preencher, porque
foi criado um público, esse público está ávido por esse tipo de material, e a torneirinha secou, né? Então, vamos para a gente. Exatamente, exatamente. Aí depois, você surfou nessa onda. Acabou. Perfeito. Então, quer dizer, quando você se mudou para São Paulo, sozinha, solteira, com a cara e a coragem, você foi morar perto da Angélica ou não? Não, por causa quem me dera, viu? A Angélica pois sempre é, foi. Pois é, não, mas tem a Barra Funda ali, que é mais ou menos perto, que é bem tranquilo. Uma bolsa, ganhei 100% de bolsa para estudar na Escola Pan-Americana de Arte. Que legal! Como que você ganhou essa bolsa? Naquele tempo havia testes, né? Então as pessoas que desenhavam bem ganhavam uma bolsa. E eu ganhei a bolsa. Naquele tempo, olha, foi ótimo, que aprimorou muito o meu desenho e me ajudou. Foi logo depois eu prestei concurso na Sabesp, e esse conhecimento dos quadrinhos me ajudou muito na Sabesp, muito. Porque depois que eu estava na Sabesp há um certo tempo, as pessoas que trabalhavam na área administrativa perceberam que as pessoas, naquele tempo, a Sabesp estava ampliando a rede de água e de esgoto, né? Então, eles contrataram uma série de pessoas para abrir a vala na rua mesmo e colocar aquelas manilhas para ampliar as redes. Eles perceberam que os operadores eles não sabiam operar as máquinas. Tá. Então, eu comecei a trabalhar exatamente na área de treinamento. Eles faziam uns manuais, cada uma coisa assim, dessa grossura, cheio de letra, e eles ficavam olhando, a maioria não sabia ler e escrever. E os que sabiam ler e escrever não entendiam as instruções. Então, eles pediam para a gente, que era desenhista, olha, faz a ilustração da máquina em corte, que é para a gente mostrar. E eles não conseguiam compreender nem isso. Até que o meu chefe, que era muito esperto, falou para mim, Cida, olha, estou pensando o seguinte, eu estou pensando em fazer um manual em história em quadrinhos. Eu quero transformar toda essa parte técnica aqui em quadrinhos, de modo que o operador entenda. Se der certo, eu vou ser promovido e você também. Você vai passar para desenhista. Que legal! E aí, deu certo? Eu estava na faculdade já, mas eu estava em administração de empresas. Eu chorava todo dia para ir para lá. Eu podia pagar a faculdade, mas não podia pagar o material, que era caríssimo, e continua sendo, né? Tá. Então, falei, bom, aí uma promoção e eu vou conseguir fazer aquilo que eu estou querendo. Perfeito. Então, eu fiz toda a história em quadrinhos e foi aprovado. Mas não foi aprovado na primeira, a diretoria aprovou. Agora, para o treinamento da Sabesp aceitar, foi uma luta. Eles não conseguiam aceitar a linguagem coloquial do quadrinho. Sabe? Falando, não, como é isso? Você está escrevendo? Não é para escrever assim, José, amanhã nós vamos operar esse problema, mas isso não existe. Como é que uma pessoa vai falar, um operador vai falar para outro, José, amanhã nós vamos operar tal marca, assim, a pessoa fala do jeito que ela fala, eu preciso colocar aqui no quadrinho, mas foi uma luta imensa até que eles aceitassem essa linguagem coloquial do quadrinho, sabe? É uma Sim, linguagem claro. mais solta, mais alegre. Não, eles queriam uma coisa mais técnica, mais séria. Olha, o quadro, aí que eu percebi como todo aquele background que eu tinha, todo o material que eu já tinha feito, me ajudou, inclusive profissionalmente, a fazer uma coisa diferente da Sabesp, fazer uma contribuição muito valiosa na Sabesp. Você conseguiu, no fim das contas, que a sua versão fosse aprovada? Aí depois, começou. Aí eles começaram a soltar também os manuais de revistinha. Aí do filho eles faziam revistinha até para os filhos dos operários. Foi muito rico, viu? Gostei perceberam muito. o potencial didático dos quadrinhos, né? Porque ele é uma linguagem riquíssima e que alcança, né, todos os públicos. Aí deu resultado, o pessoal percebeu que estava no Os burocratas de carteirinha notaram que tinha alguém que entendia do riscado ali, né? E Cida, me conta, nos quadrinhos de terror você também tinha essa preocupação de fazer os diálogos parecerem críveis, né? Você lia em voz alta o seu texto para alguém? Olha, deixa eu ver, eu mostrava... eu tinha
Geralmente eu mostrava para quem era interessado em história em quadrinhos. Uhum. A gente Mas sempre tem um leitor cobaia, né? As pessoas interessadas em literatura, elas tinham muita crítica. Tá. Nossa, mas desse jeito aqui, não, mas acontece aqui. Então, eles faziam uma série de colocações que na literatura funcionaria, mas não na linguagem de história em quadrinhos. Eu tentava adaptar de lá para cá. Então, eu falei, quer saber uma coisa? A melhor linguagem é a linguagem de cinema. Uhum. A literatura é muito linda, mas a linguagem do cinema vai funcionar melhor, muito melhor. É uma linguagem mais ágil, ela é mais direta. Perfeito. Então, foi aí que eu comecei eu ia geralmente ao cinema, eu ficava na primeira sessão, na segunda sessão, na terceira sessão. E naquele tempo podia ficando, né? É verdade. Isso, você comprava um naquele tempo ingresso podia e fazer podia isso. ficar. Exatamente. É. Era uma sessão atrás da outra. E Então, eu você ficava começou assistindo o mesmo filme 4 vezes, 5 vezes, para prestar atenção no diálogo. Isso mesmo. Isso foi muito bom para mim, foi muito bom em termos de crescimento, sabe? Claro, baita escola. As cenas, colocar cenas de modo a criar um suspense na linguagem, na forma de contar a história. Perfeito. O Hitchcock... Mestre total nisso. Você já dominava a nomenclatura dos cortes de câmera, dos movimentos, entende? Você fala nos seus roteiros, você falava que era um close aqui, um traveling ali, ou sei lá. Então, aí da Sabesp eles compraram plano geral. material, um equipamento para fazer vídeo. Aí nós ficamos tudo aceso. Falei, vamos fazer vídeo da Sabesp, parte de treinamento. Só tem um problema. Tinha mesa de edição? Não. Eles compraram equipamento caríssimo, alemão, na época, tudo aqueles rolos de fita dessa largura, assim, lindo, muito bonito, fantástico, uma qualidade. Então, quando o chefe chegou lá, falou o negócio seguinte, não tem edição, tá? Edição custa caro, uma edição custa caríssimo, dá um jeito. A linguagem tem que passar de uma para outra, porque não dá para fazer corte. Cada vez que a gente fazia corte, dava uma tremidinha assim. Os técnicos do treinamento falavam, mas tem esse tremidinho, não dá para tirar. Eu falei, gente, só ilha de edição, custa tanto por hora. Então, o chefe falou, então o negócio é o seguinte, não tem ilha de edição, vocês vão ter que filmar direto. Uhum. Isso foi um enorme desafio. Tinha que fazer... Então, esse negócio de planos, bom, vamos colocar, então, um close-up. Agora vamos mostrar de longe. Não tinha isso não. A câmera que tinha que passear. Eu falava para a câmera, segura esse direito, hein? A gente vai ter que passar daqui para lá, mostrar a... Você fazia roteiros também para esses vídeos? Eu fazia roteiros, treinamentos para a linguagem de treinamento. Aliás, eu passei para a área de audiovisual. De desenhista, fui para a área de audiovisual. Uhum. Foi um negócio que foi crescendo, assim, muito louco. Até que eu falei, quer saber, eu vou fazer um curso de cinema que é muito melhor. Esse seu trabalho na Sabesp, ele correu paralelo, então, com a carreira nos quadrinhos? A carreira dos quadrinhos praticamente havia extinguido em 73, 74. Então você parou completamente com os quadrinhos. Parei completamente, então não havia mais campo, sabe? Não havia mais publicação. Eu percebia que as revistas estavam sendo publicavam tudo com as histórias tudo história repetida. Perfeito. Sabe? Onde estavam fazendo aproveitamento de material. Então essa sua primeira fase, digamos assim, durou de 67 até 70. Isso. Você publicou algumas histórias. Essas histórias... Havia um material muito amplo, sabe? Eu havia escrito muito. Então, é uma produção muito grande da mão do Sala. Então, o que o Sala foi fazendo? Essa produtora fechava, aquela editora fechava, ele ia para outra. Isso. Aquela editora fechava, ele ia para outra. E então, levava o material. Exatamente. Então, ele ia publicando bem aos poucos, bem espaçado. Muitos anos depois, eu ainda havia coisa minha. Eu falei, gente, eu escrevi isso, lá que está escrito a Maria Pacheco. Eu não lembrava mais o que eu tinha escrito. Todo o seu material foi creditado? Sempre saiu com o seu nome? Sempre. E você nunca usou pseudônimo? O próprio Sala usava, né? O Laerte, né? Isso. Como é que era? Não, Laerte não era... J. Laerte. Não, era o Colonese. O Colonese que usava, né?
Então, agora o Sala, eu não me lembro se ele usava pseudônimo. O Foi Colonese o eu sei que sim, Colonese mas que o Sala eu usava. não sei. J. Laerte era um pseudônimo do Colonese. É isso mesmo. Então, quer dizer, você sempre foi creditada. E você tinha já a ideia de ter personagens fixos? Você gostaria de ter ligado o seu nome nesse início de carreira? Ligar o seu nome a um personagem, Olha, uma criação sua ou algo já quando as consagrado? histórias começaram a dar certo, Uhum. o pessoal percebeu que o material era bom, eles me deram o carro-chefe da editora. Na época, era a editora Outubro, que era o Drácula. Eu amava o Drácula. Acho que eu amava o Drácula porque ninguém podia na vida dele. Matava o cara e ele voltava. Falei, gente, o Drácula é demais. Ele depois é mais uma coisa. Ele não era só um vampiro besta, ele não era aquele lobisomem que atacava os outros, não, um cara besta. Não, ele era inteligente. E sedutor. Quando as pessoas menos esperavam, ele atacava onde menos esperava. Né? Então, isso que eu gostava no Drácula. Ele era uma pessoa inteligente, ele sabia, ele usava todas as experiências dos séculos de vivência dele, de existência ele dele. conseguia bater todo mundo. Mas a gente tinha que fazer o mocinho ganhar. Claro. Você recebia algum tipo de instrução assim para essas histórias? Por exemplo, em algum momento pediram para você carregar na sensualidade? Porque eu me lembro que houve um tempo em que as histórias de terror também sempre tinham, ou na boa parte das vezes, tinham aquelas mocinhas em perigo e que o monstro ou o vilão acabava rasgando uma parte da roupa, né? Porque era para pegar uma outra parte. Eu sempre tive. Então, cada vez que eu via, por exemplo, nos filmes de 50 anos atrás, aliás, 50 anos atrás, passava filme de 20, 30 anos atrás, porque em Guaratinguetá, os filmes demoravam para chegar. Então, quando a gente assistia aquele filme, era Minhocas na Linha do Deserto, eu falei, meu Deus, isso Puxa vida! Minhoca que virou quadrinhos também. A mocinha não fazia nada, ela só caía e gritava. Eu falei, meu Deus do céu, mulher tem que ser mais do que isso. Eu ficava muito irritada. Então, eu ia te perguntar isso. Agora as mulheres estão tendo as mulheres agora têm Nossa, as mulheres estão praticamente... As mulheres viraram heroínas. Falei, gente, é isso que estava faltando. Sim, o protagonismo, exatamente. Então eu fiquei muito alegre de perceber que isso está acontecendo. E antigamente isso já me irritava. Né? Então era como se tivesse agredido a mim. Então eu nunca fiz isso. Sim. Perfeito. Mas ninguém te pedia. Mas ninguém te pedia também para fazer, né? Eles deixavam criar à vontade. Nunca me disseram, faça mais assim, não faça mais assado. Quando você via as histórias impressas, você podia ter reações diferentes, né? Você poderia ter se decepcionado com alguma coisa, ou você batido o olho e falando, é exatamente assim que eu imaginava. Você fazia roteiros mais ou menos detalhados, né, para que o desenhista das cenas eu traduzisse em imagens aquela sua ideia mesmo, né? É porque eu queria transmitir a atmosfera da cena. Perfeito. Né? Então eu queria que o desenhista ele conseguisse captar isso para poder transmitir isso para o leitor, né? Eu nunca me decepcionei. Nunca? Eu me decepcionava mais comigo. Caramba, eu não estava ter ido para aqui. Eu devia ter feito isso, que eu sou idiota. Eu ia te perguntar isso. Você relê suas histórias? Ou em fases diferentes da vida você chegou a reler e pensou, eu poderia ter feito diferente? Ou você se surpreendeu também e falou, puxa vida, como eu era boa? Né? Exatamente, mas olha uma anda que eu cheguei assim, olha aí, porque tem feito muito melhor. A única história que eu não me arrependi foi uma edição especial que foi feita a cores. E quem ilustrou foi o Sala, não foi o Sala, foi o Nico Rosso. Nico Rosso. Era para ser uma série, infelizmente ficou só no primeiro, porque a produção foi muito cara. Então, os editores resolveram abortar o processo, né? Então, era como o Drácula influenciou a história. E eu comecei com a Joana d'Arc, que eu era e sou fã incondicional da Joana d'Arc. Pois é, uma mulher de extrema importância na história. Manipular a história de uma certa forma que o Drácula pudesse ter... O que aconteceu com a Joana d'Arc foi culpa do Drácula.
Que legal! Isso é muito Tá? original. Então, eu achei que foi o melhor roteiro que eu já fiz. E saiu, esse não tinha nada a criticar, nem na parte, nem no roteiro e nem na ilustração. Saiu exatamente como deveria sair. Perfeito. Você tinha Perfeito. preferência por Quem histórias... ganha não é a mocinha, quem ganha é a Graça. Você tinha preferência por histórias médias, curtas ou longas? Você fez desde história de 4 páginas até de 32, né? Tenho a impressão que a maior que você fez teve E às vezes eu 32 tinha que páginas. escrever uma edição inteira, toda a edição da revista, sabe? Todas as páginas eram histórias minhas. Eram Eu suas. achava que isso não era bom. É? Não era bom, porque eu acho que a variedade contava, sabe? Tá. Então, seria uma história de uma pessoa, da outra, da Helena Fonseca, que acabou também se distanciando completamente, ninguém sabe o que aconteceu. Verdade. Então, Ela chegou a fazer Disney. muitos roteiristas bons. Tem uma Entendi. história, simplesmente, do Júlio Shimamoto, que eu amo até hoje. Tinha o nome numa bala. Tá. Eu acho que uma das melhores coisas que ele já fez. Ele adaptou, acho que um conto americano da Guerra Civil, muito bom. Que legal. Então, eu achava assim, que essa variedade, essa diversidade dentro da revista fazia bem para o leitor. Né? Sim. E a diversidade de traços nos seus textos também era interessante, né? É isso que eu gostava. Eu estava fazendo um levantamento aqui. Você trabalhou, os seus textos foram traduzidos em imagens por alguns mestres, como Nico Rosso, que a gente já falou, Eugênio Colonese, o Sala, Shimamoto também desenhou a história sua. E o Shimamoto também. Mozart Couto, né, já de outra geração, bem posterior. Flávio Colim. Uau, mulher! Eu amava aquela produção do Flávio Colim, acho que ele era As Sensacionais Aventuras do Anjo. Eu gostava muito do Colim. Era o anjo que na televisão tinha aquela animação, né, que a boca era de verdade. É tão estranho, assim. né? Era muito esquisito. Exatamente. E ainda tem mais. Rubens Cordeiro, Salatiel Holanda, Adriano Vicente. Puxa, o Rubens Cordeiro também foi um dos que mais desenharam, né? Eu estava tentando contabilizar aqui pela sua produção. Eu nem sei se o Rubens Cortez desenhou alguma minha. Eu gostava não, o Rubens Cordeiro, o Jaime Cortez eu acho que não. Eu acho que o Jaime eu gostava muito do traço do Cortez. Maravilhoso, muito elegante, estilizado, né? Com um acabamento fino, era verdade. Agora, Nico Rosso, Flávio Colim, pô, você estava ali em ótimas mãos também, né? Você chegou, então, a ter algum contato mais prolongado e aprofundou essa parceria com algum desses desenhistas? Você falou que chegou a conhecer o Nico Rosso, né? Mas o Sala... cheguei a conhecer o Nico Rosso, mas é mais o Sala. O Sala eu cheguei a ficar amiga mesmo, sabe? Legal. Fui conhecer, vim para São Paulo, conhecia a esposa dele, conhecia a família dele. Então, o Sala... foi ele que me recomendou para ganhar aquele prêmio pela primeira vez que a gente acho que eu não te vi lá. Você me disse que me viu, mas eu não me lembro. Você está falando em 1997 do prêmio Angelo Agostini, que você ganhou como grande mestre dos quadrinhos. Sim, sim. Eu sou tímido, eu fico atrás da multidão. Não, eu também fico, eu sempre. Meu Deus, eu quero ficar bem lá atrás, eu quero só olhar assim, e logo de volta. Prêmio merecidíssimo, prêmio merecidíssimo. Agora, esses desenhistas, em algum momento, ou os editores, eles chegaram a te presentear com algum original de página pronta das suas histórias? Você ganhou alguma? Eu sempre pedi, mas nunca me deram, não. É mesmo? Eu cheguei a escrever para o filho do Nico Rosso, mas aí ele não também, eu não sei o que aconteceu, eu tinha um endereço, essa carta não chegava, eu escrevi para as editoras, eu nunca consegui, eu falei, mas pelo menos uma página original, mas eu nunca consegui. Aí depois me disseram que o Rosso tinha perdido todo o material naquela enchente, até o filho dele ficou acabou ficando sem material. Verdade. Isso ficou armazenado, né, me parece, no porão, né, de uma editora, e aí houve uma enchente, a água entrou ali, acabou-se todo, né, esse acervo, né, praticamente tudo que o Nico Rosso fez. Essa é a história do Brasil, né? Acabar com os acervos. Não é? Que coisa triste essa história de cinematecas e bibliotecas. Museu Nacional, meu Deus do céu. E a memória vai se apagando. Exatamente, por isso que eu acho tão importante esse trabalho que a gente está fazendo agora também de preservação da memória, né?
muito... a gente tem que deixar esse legado, não se pode apagar a memória, né? Então, você tem pelo menos guardado cópias dos seus textos? Eu tenho guardado as cópias. Você escrevia em Algumas carbono? histórias. Hã? Você, quando datilografava, você usava carbono? Você tinha Usava carbono. Mas sabe que é o grande problema? A minha mãe, ela tinha uma mania de rasgar coisa, meu pai eterno. E quando eu vim para São Paulo, quando eu voltei, não tinha mais nada. Um dia ela achou de fazer faxina na casa, pegou aquele papeleiro que falei, cadê meus originais? Já era. Ah, meu Deus! Então, ficou Então, só hoje muitas você... histórias publicadas, olha lá, e nem sei como é que eu consegui segurar. Que doideira! Então, você não ficou com nenhum desses Aqueles textos? originais, não. Se o Sala não guardou, ninguém guardou. Que doideira! Mas você me contou que alguns dos gibis que tem material seu, você conseguiu guardar, né? Você ainda guarda isso, você tem. Eu consegui Dá guardar. saudade de vez em quando? Você ainda relê? Muito, meu Deus do céu, muito. É mesmo? Eu acho que as primeiras histórias, elas eram mais puras, sabe? Depois a gente começa a ser mais contaminada por televisão, que era na época era televizinho, cinema. Aí a gente vai acrescentando coisas que a gente viu aqui, viu lá. Mas não, acho que as primeiras histórias são as melhores, sabe? Aí é as que saiu do coração, saiu da gente mesmo. Entendi. E essas histórias valiam a pena. Eu me recordo muito de uma da Cuia dos Condenados, e foi também um dos compadres do meu irmão lá que contou, e diziam que quando, naquele tempo, 60 anos atrás, chovia muito no Vale do Paraíba, mas muito. E não sei se... Pelo menos lá durou muito tempo essa crença, que para achar corpos de afogados, tinham que lançar no rio uma cuia com uma vela acesa dentro. Onde a cuia parasse, ficasse rodando, tinha corpo ali. Uau! Agora, então, isso para mim era surpreendente, porque geralmente dava certo. Então, eu não sei aí é de arrepiar mesmo. E a gente acreditava, por isso que dava certo. Eu não sei, Claro. Para mim é um mistério até hoje. O meu irmão, quando eu tinha 2 anos, ele não andava. Então, eu me lembro que a minha mãe falou, olha, eu preciso fazer alguma coisa que o Jorge não anda. Ele queria ficar só no colo, só no colo. 2 anos, cavalão, no colo. Foi esse irmão que mais tarde jogou futebol? Hã? Foi esse irmão que mais tarde jogou futebol, estava na escola preparatória da aeronáutica, né? Isso, ele estava na aeronáutica e ele teve um problema no rim. Aí ele perdeu um dos rins. Aí ele voltou para a escola da aeronáutica, mas estava convalescente ainda. Ele tinha 19 anos. Os amigos convidaram ele para jogar futebol, ele foi. Aí rompeu todos os pontos por dentro. A minha mãe nunca aceitou, ela nunca se conformou. Então, de vez em quando, ela dizia assim, nossa, eu estou com saudade do Jorge. A gente dizia, ele está na escola da aeronáutica. A gente não queria dizer para ela que ele não existe mais. E você então, para ela, estava lá ainda. Que a sua... Desculpe. Então, quando meu irmão tinha 2 anos, a madrinha dele, numa sexta-feira santa, mandou chamar uma rezadeira. Tá. A rezadeira, ela e a rezadeira fizeram um círculo de cipó. Colocaram no quintal. A madrinha do meu irmão pegou a toalha com que ele foi... Antigamente tinha uma espécie de uma renda, sabe? Uma toalhinha de renda que as crianças eram batizadas. Sim, eu sou desse tempo. No ombro do meu irmão e colocou meu irmão no meio da roda de cipó. Aí a rezadeira ficou com o machado e perguntava para a madrinha, corta o medo desse menino andar? A madrinha dizia, corta. 3 vezes. E ela cortou o cipó em 3 vezes. Semana seguinte, ele começou a andar. Então, a gente ficava olhando essas coisas e falei, gente, isso tudo não pode ser só superstição. Tem alguma coisa no meio disso aí que dá certo. Isso pode dizer, não, isso é coisa do demônio. E a gente, não, sei lá. O negócio é o seguinte, deu certo. Perfeito. E aí você traduzia essas coisas nas suas histórias. Então... Para a gente, o que fosse, sei lá, se era crendice, superstição, acontece que acontecia, as pessoas não iam, a gente não tinha acesso à medicina.
Todo mundo ia ou na rezadeira ou lá no posto de saúde. Claro, claro. A gente pegava cobreiro quando ia caçar rã no mato, e aí ela passava aquela tinta que em volta rezava e sumia. Simplesmente sumia. Eu passei por tudo isso. Também sou do interior, eu vivi boa parte disso também, e eu partilho com você esse assombro. Mas não deu certo. A mulher só passou. Eu não sei como, eu sei que tá. Ali. Exatamente. Você chegou a ter, Cida, retorno dos seus leitores? Você você chegou a ver cartas dos leitores elogiando ou criticando o seu trabalho? Você chegou a conhecer algum leitor seu? Eu não entendi. Se você teve, ao longo da sua carreira, você chegou a ver cartas ou algum tipo de retorno dos seus leitores acerca do seu trabalho, né? Se você recebia elogios, ou se você recebia críticas, ou se você chegou, inclusive, a conhecer pessoalmente algum leitor e falou: puxa vida, eu queria conhecer você, você escreveu as histórias que inspiraram em certa fase da minha vida, ou algo assim. Teve alguma pessoa de Guaratinguetá que saiu alguma coisa no Facebook sobre o meu trabalho, então a pessoa falou assim: nossa, que interessante, eu não sabia que você é guaratinguetaense, eu também sou. Eu não sabia que você era de Breta. Você é Maria Aparecida de Godoy, era a mesma terra que eu. Eu fiquei surpresa, falei: eu sou famosa assim. Entrei na internet, coloquei meu nome, Maria Aparecida de Godoy. Dei todo o meu trabalho, falei: gente, eu não sabia. Isso é meio assustador também, né? É meio assustador. E a gente não leva tão em conta assim. Ah, não, mas eu escrevi história de terror e a gente costuma deixar um pouco para lá. Quer dizer, eu não sou nenhum gênero literário. Então, a gente não costuma valorizar muito. Engraçado, né? Eu acho isso muito triste, porque sim, tem que ser valorizado, o público tem que valorizar e o autor também, né? Tem que reconhecer o próprio valor ali. Isso, inclusive, é muito bom na hora de negociar valores, outros valores. Engraçado que para mim o que importava era fazer diferença. Tá. O valor nunca, claro que na época assim, a gente, para quem nunca não estava acostumada a ter nem mesada, de repente ter um dinheiro próprio, era uma coisa assim, um grande impacto. Certo. Mas para mim o que era importante, eu via o impacto dos escritores, faziam diferença na vida das pessoas. Falei: gente, será que o quadrinho pode fazer diferença na vida das pessoas também? Será que também pode mudar a vida? Será que também pode influenciar decisões? Eu não sabia, eu queria tentar isso, sabe? De alguma forma. Eu falei: é capaz de mandar alguém matar alguém. Agora, Cida, você começou, então, no final dos anos 60, e a gente sabe que, claro, com a instituição do AI-5, a censura baixou com muita força. E você falou também desse espírito de viver com medo. Eu queria saber se você chegou a ser vítima da censura oficial, se você foi censurada por algum editor seu, e principalmente se você chegou a praticar a autocensura, imaginando: aqui a minha imaginação está indo longe demais e se eu tentar isso daqui eu vou ter problemas. Como a gente já tinha, como a gente no colégio já foi escolada a praticar autocensura, a gente se policiava. Agora eu me lembro de uma vez só que eu tentei ser mais ousada. Eu queria fazer uma série pegar numa personagem e fazer uma série. Um arquivo, algum personagem que tivesse um arquivo secreto que ele estivesse revelando, né? E as histórias estavam todas dentro desse arquivo secreto. E o arquivo secreto estava guardado no Vaticano e era segredo. Uau. Nossa, sala, eu falei: não, esse negócio do Vaticano, deixa para lá. Mexeu com a igreja. Mas isso vai dar arquivo secreto do Vaticano. Você acha que vai dar encrenca? Esse negócio de mexer com a igreja, não sei não. Ele recusou a colocar o nome do arquivo secreto do Vaticano. Gozado, eu entrevistei vários artistas gráficos e essa pergunta ela é recorrente nas minhas entrevistas. E muita gente que trabalhou, por exemplo, com charge, né, e cutucava ali as autoridades políticas, né, cutucava com vara curta. Eu pergunto geralmente sobre censura e quase todas as respostas vão nessa direção. O grande vilão
nesse quesito de liberdade de expressão é a igreja, né? Quando mexia com a igreja, parece que arrepiava o editor, fala assim, ó, é melhor não entrar nessa seara, porque... Naquele tempo, a igreja tinha um negócio chamado Index. Sim, claro. Que era, né, aquela lista dos 10 livros que o católico era proibido. Exatamente. E o que mais me marcou naquela época foi um livro chamado A Última Tentação de Cristo, Sim. Que fizeram um filme. Né? E esse filme passou em Guaraxinguetá. Então, ficou um grupo de católicos na porta do cinema. Quem entrasse para assistir o filme levava ovo e farinha na cara. E se reagisse, levava a cacetada da polícia que estava lá na porta. Meu Deus! Adivinha quem foi assistir o filme? Cida, a sua produção ela é muito citada em relação à década de 80. Você retomou, então, a sua produção nos anos 80 já com Liberdade, ou que se publicou nos anos 80 era um material que você tinha publicado, tinha produzido nos 60 e ficou esperando? Exato. Algum material era até inédito, tá? Coisa que não tinha sido publicada ainda, mas a maioria era republicação. Tá. Você tem ideia de quantas histórias, assim, por cima você criou? Sabe que não. Engraçado que eu nunca me preocupei em fazer um levantamento, mesmo porque os originais se perderam. Sim. Né? Eu comecei a escrever uma história que eu deixei sem fim. Eu queria saber qual é a reação das pessoas. Então, as pessoas ficavam furiosas comigo, cadê o resto, cadê o fim? Aí eu percebi, falei, gente, eu tenho talento para escrever. Então, eu conseguia levar a pessoa até um certo ponto e depois elas ficavam desesperadas para saber o fim. Eu também não sabia. Você nunca fez um fim? Vou parar por aqui. Se der certo, é porque tá certo. Perfeito, que legal. Você recebia, Cida, pelas histórias assim que você as fazia ou somente quando elas eram publicadas? Só quando elas eram publicadas. As boas eram publicadas. Eu já tinha essa... Falei, bom, algumas assim que não eram muito boas. Aliás, até eu mandava, olha, essa aqui não está, eu vou mandar, digamos assim, para completar aquilo que eu tenho que já tinha. Eu preciso de 4 histórias, tá? Eu fazia 3 boas, uma não tão boa, que não tinha saído muito, mas só para completar o pacote. Então, quando eu vi aquela uma que não tinha sido publicada, essa aqui realmente não estava no nível. Porque é bem curioso, os textos que se referem a você, que estão disponíveis na internet, associam mesmo a sua produção aos anos 80. Né? Né? E nesse tempo, então, você já não escrevia mais. Você nunca sentiu um comichão para voltar a fazer quadrinhos? Nunca te deu aquela coceirinha? Sempre me deu essa coceirinha. Às vezes eu tinha vontade, falei assim, vou voltar. Eu não sei, eu tinha uma época que eu me dediquei muito ao trabalho, o trabalho me absorvia demais. Principalmente depois que a Sabesp começou a trabalhar com essa parte de audiovisual, e comecei a ser muito exigida. Então, tinha coisa que a gente estava pronta para ir embora sexta-feira, 6 horas, a gente já ia arrumando a bolsinha, chegava o diretor. O negócio é o seguinte, preciso do material para segunda, 7 horas da manhã. Então, a gente passava as semanas trabalhando, virava a madrugada trabalhando. Então, eu não tinha mais tempo para mexer com isso. A gente tem que estar sempre estudando, sempre se aprimorando, fazendo... Então, eu já não tinha mais essa disponibilidade, sabe? Mas, às vezes, me dava uma... Eu falei, você não tem a impressão... E eu vendo que os desenhistas nacionais estavam mudando para os Estados Unidos, né? E fazendo coisas maravilhosas lá fora. Eu falei, espera um pouquinho. Se os desenhistas estão indo para fora, não são argumentistas. Será que não tem argumentistas bons aqui no Brasil? Eu tenho a impressão que deve ter argumentista bom aqui no Brasil que está com o nome de americano, viu? Não sei, não. Porque os americanos têm esse problema, né? Eles têm uma resistência a material de fora. Eles gostam do que é legitimamente americano. O que não é americano para eles... Aí eu ficava pensando, será que às vezes eu tenho vontade de me desafiar, falando, será que eu teria tão boa agora para voltar a escrever história em quadrinhos? Eu não sei. Eu não sei. Você nunca tentou? Nunca nem escreveu assim para si mesmo, para ver, puxa vida, eu ainda sou boa. Eu melhorei com o tempo.
Agora você vai se surpreender. Você agora tem uma super bagagem, né, de experiência de vida. Você deve ter um cabedal muito mais amplo, né, de temas. E depois tem mais uma coisa, sabe? Que eu acho que o terror mudou muito. Verdade. O terror mudou muito. Antes o terror era até ingênuo, não é? Uhum. Então tinha lobisomem, tinha saci, tinha Drácula, tinha isso. Agora a gente já sabe que nada disso existe. Existe um grupo. Antigamente a gente, o material, essas coisas de crenças, de superstições, eles nunca foram muito valorizados. Agora eles estão sendo demonizados, né? Então ficou mais difícil você lidar com essas coisas. Mas eu acho engraçado que os americanos estão explorando isso abertamente. Eu nem gosto mais de assistir filme de terror, porque eu gosto ainda daquele filme de terror que tinha ainda o cemitério, Casa Mal Assombrada, que tinha assombração. Agora só tem possessão demoníaca. Falei, mas é só isso agora, esse tal do Han aí, que a produção dele é maravilhosa, mas, nossa mãe, não tem outra coisa, só demônio para cá, demônio para lá, o massacre da Serra Elétrica. Falei, mas deve ter uma coisa mais refinada aí para a gente poder aproveitar. Existem algumas coisas. Existe. Eu queria me desafiar a fazer mas isso. Tem que garimpar bastante, né? Eu tenho a impressão de que você pode ver que tantas ia arrebentar hoje. Um medo no ar. Aí, agora nós estamos de novo com uma outra peste, com outra guerra, com outra ameaça. Pois é, elas são cíclicas, né? Elas são cíclicas, é verdade. A gente tá aí com... Então, o medo voltou. Tanto que o terror está fazendo um sucesso danado. Eu ia te perguntar isso, o momento é propício para o terror. Tem uma produção nacional de terror. Uhum. Né, na televisão, no cinema, até agora existe uma produção nacional, que nunca tinha. Antes era só usar o Zé do Caixão e olhe lá. Agora não. Uhum. E a gente vê seriados, né? Aí eu fico pensando, mas aonde eu vou colocar? Uhum. Eu estava pensando em, quer saber, eu colocar um blog e escrever para lá. Foi nisso que eu pensei. Isso é uma ótima ideia. Sem muita pretensão, não. Só colocar lá e pronto. Claro, mas é para exercitar a criatividade, né? Isso faz bem, areja o cérebro. E você pode mesmo testar, porque hoje, com essa democratização da internet, né, do acesso ao mundo virtual, você quebra aquela barreira do teu dinheiro para poder comprar o gibi. O gibi está ali, todo mundo, né? Se você não tiver internet em casa, você tem lugares públicos onde você pode acessá-la. Então não existe desculpa para não conhecer essa obra, né? Então me parece que um blog é uma ideia interessantíssima. Ô Cida, me conta uma coisa. Você já tentou se aventurar por outros gêneros que não o terror? Por exemplo, no Brasil houve durante um bom tempo um subgênero que chamava-se terrir, que era uma mistura de terror com humor. Eu amava o terrir. Nossa, como eu amava. Mas eu gosto engraçado. Eu percebo que se eu gosto de contar histórias, eu consigo a parte de humor eu consigo melhor quando eu conto, não quando eu escrevo. Tá. Sabe? Eu percebo isso. Eu não sou engraçada para escrever. Eu sou engraçada para contar o que os outros contam. Entendi, porque aí você usa o corpo, você usa a sua expressão. A TV infantil foi um desastre. Não é minha praia. Eu não quis nem ter criança, e não tem ponto para criança também. Você tem ainda o hábito de contar histórias assim para as pessoas do seu círculo? Você hoje tem crianças que te ouvem? Agora você vai se surpreender. Virei catequista. Não me surpreende, porque eu já sabia disso. Eu anotei aqui em algum lugar, eu estava meio que perdido aqui nas minhas anotações, mas assim, aqui, Pastoral Afro-Aquiropita. Aquiropita. Me fale como que isso surgiu na sua vida e como você se envolveu. Nos anos 80, 88, exatamente. Estava fazendo 100 anos da libertação dos escravos. Tá. Então, eu já estava naquilo. Minha família sempre foi católica. E continuou. Continua católico.
Então, eu estava na igreja Nossa Senhora Quiropita e, na época, havia um padre negro lá que havia entrado na igreja e falou, olha, engraçado, a gente percebe que no bairro tem muitos negros, mas a gente não vê negros aqui dentro da igreja. Uhum. O bairro é a Bela Vista? Hã? O bairro é a Bela Vista? O bairro é Bela Vista. Tá. Uhum. Aliás, ali é o coração do Bexiga. Né? Exatamente. Então, engraçado, a gente vê negros passando para lá, para cá, tem muito negro no bairro, mas a gente... Engraçado que o bairro tem fama de italiano, né? É. Mas não é italiano há muito Há tempo. muito Agora tempo. o bairro é mais nordestino do que italiano. Até os negros se mudaram de lá. Quando começaram a comprar as casas dos negros que tem por ali, eles se mudaram lá para a Casa Verde. Casa Verde é um bairro essencialmente negro. Uhum. Então, naquela época havia muito negro no Bexiga ainda, somente para a influência da escola de samba Vai Vai, que também não está mais lá. Verdade, que, puxa vida, caiu para a 2ª divisão, né? Que loucura. Está no grupo de acesso o padre agora. falou, olha, estou pensando em fazer uma pastoral voltada para o negro. Uhum. Aí nós gostamos da ideia e resolvemos abraçar a ideia. Né? E foi uma luta enorme, porque a comunidade é italiana. Uhum. Então, quando a gente disse que ia fazer uma missa dentro da cultura do negro, qual é a cultura do negro? É canto e dança. E dissemos que ia trazer o tambor para dentro da igreja, meu Jesus, caiu a igreja. Que loucura, que Então, loucura. foi uma rebeldia. O padre falou, olha, eu não sei mais o que fazer. Eu falei, nesse ano a gente não faz na igreja, a gente faz no salão. Eu falei, então, voltamos para o terreiro. Veja só. Voltamos para o terreiro. Mas no ano seguinte a gente fez. Mas precisou de um trabalho de explicar primeiro com a comunidade, na base bíblica, que era possível fazer assim. Né? Lá no Salmo 149, 150 está lá. Louva o Senhor com todos os instrumentos, inclusive o tambor. Então, foi uma coisa, vamos dizer assim, foi um... Falei para o Padre Tony disse para a gente, ninguém gosta do que não compreende. Primeiro a gente explica, depois a gente faz. Então, foi um trabalho bem longo para explicar para as pessoas o que ia acontecer. Porque as pessoas pensavam, meu Deus, vou fazer uma curva dentro da igreja. Até a gente explicar direitinho como é que ia ser, era ser dentro do rito católico romano. A única diferença é que nós íamos cantar e dançar. E nós tivemos uma educação de que dentro da igreja é silêncio, respeito e oração. Então, pro jeito do negro que faz a oração, que ora cantando e canta rezando, era difícil para as outras etnias aceitarem e compreenderem. Até as coisas começarem a se acomodar. Né? Agora nós já estamos lá há 30 anos, fazemos enormes festas em São Benedito. Agora acabou por causa da pandemia, acabou com a gente. E a frequência, eu imagino... retomando as coisas. Uhum. E ali, assim, o jeito... para mim, foi ótimo esse negócio de contar história, porque a formação para... E a formação não é só para o pessoal do Crisma, não. A formação de batismo. Na hora que a gente vai fazer as palestras, eu acho muito chato. Tá bom, então, as leis de Deus são isso. Eu falei, ai, caramba, acho que nem eu ia querer ficar lá. Eu penso em quem vai ouvir. Eu gostaria de sentar aqui 1h30 e ficar ouvindo. Eu procuro adequar todo o conteúdo com histórias também, contando histórias, sabe? E fazendo dinâmicas, de modo que as pessoas se interessem e gostem, e até queiram voltar. Perfeito. Então, isso foi muito rico. E não existe Está sendo. Está sendo, exatamente. Não existe nesse contexto um espaço para quadrinhos? Por exemplo, existem crianças que frequentam esse grupo para quem você poderia dar oficinas de quadrinhos, por exemplo? E poderiam até ser ligadas à temática do que trabalha essa pastoral. Há muito tempo atrás me disseram, você não dá uma oficina de quadrinhos? É que criança nunca foi minha praia. Nunca. Eu acho que é por isso que eu não tive. Mas tem jovens também. Nunca foi uma praia. Eu não tenho linguagem para criança, para lidar com criança. Jovens e adultos, sim. Né? Mas criança nunca foi. A não ser se é uma pessoa que estivesse lá, catequista. Esses dias me pediram, por favor,
você precisa falar com as crianças que a gente vai fazer alguma coisa com elas, elas vão passar pela primeira comunhão, e a gente precisa dizer para elas assim como é importante a Eucaristia. Uhum. E eu fiquei atormentada, falei, meu Deus do céu, criança não é minha pai, agora como eu faço? Aí eu tive ideia do biscoito. Eu estava lendo uma coisa na internet e vi lá um biscoito coraçãozinho, aí que fica juntando o coração do biscoito com outro coração que é vazado, colocando a geleia no meio, junta, né, o nosso coração com o coração de Deus, a geleia é o amor. Ah, perfeito! É isso que a gente vai fazer agora, a gente vai se alimentar do amor de Deus. Aí foi perfeito para isso. Foi um café da manhã antes. Então, desse café da manhã, elas comeram o biscoito e a gente explicou direitinho como seria a Eucaristia a partir daquele biscoito. Foi perfeito. Tá vendo? Então, criança é sua praia também, Cida. Poxa vida. Não é, não. Eu fui tremendo de medo. É só dessa vez que eu aceitar. Diz uma coisa, você continua lendo gibi hoje em dia? A produção atual de quadrinhos nacionais ou estrangeiros? Você sabe que eu sou apaixonada pelo Batman, né? Ah, é? Que legal. Os quadrinhos. O filme, não. Tá. Eu gosto dos quadrinhos do Batman. Nossa, gente, o Batman, para mim, eu sempre fui fã do Batman. Não sei se é porque ele se aproxima muito dessa parte mais sombria, que é o... Sempre fiquei muito interessada no comportamento humano, né? E essa parte sombria do comportamento humano, para mim, é um mistério. E o Batman tem tudo a ver com isso, claro, porque quando ele decidiu usar a figura do morcego, a ideia dele era justamente incutir medo, né, nos criminosos. Exatamente, incutir medo, terror no coração do bandido. Puxa vida, nós estamos precisando dos 20 mil Batmans aqui no Brasil. É verdade. Eu te perguntei isso porque eu estava imaginando se poderia passar pela sua cabeça ter visto o trabalho de algum autor, algum desenhista atual, e você pensasse assim, puxa vida, eu queria que esse cara desenhasse uma história minha. Então, eu vi alguns, engraçado, eu não sei, eu não gravei o nome dele, mas ele é brasileiro, mora nos Estados Unidos, ele trabalha lá. Aliás, todos os bons ilustradores foram para lá. Eu não me lembro se tem algum ilustrador, algum quadrinista que esteja trabalhando aqui no Brasil publicando, acho que nenhum. Tem vários, porque tem alguns empresários da área, eles agenciam autores nacionais. Então, eles continuam morando aqui e produzem para as editoras estrangeiras, né? Para Marvel, DC, por exemplo. Então, tem vários nessa condição atual. E sim, é uma coisa curiosíssima, porque eles desenham aqui, o material é publicado lá fora e depois é traduzido para o público brasileiro, né? Então, para o trabalho desse cara chegar na casa do vizinho, ele tem que passar por meio mundo para voltar para cá, né? Então, essas doideiras... Nossa, agora que eu vi como eu estou afastada do quadrinho, viu? Puxa vida. Não, eu queria muito ver um material seu recente, assim, no traço de alguém, porque quando eu estava lendo os nomes dos autores que traduziram os seus textos em imagens, eu vi ali, por exemplo, o Mozart Couto. O Mozart Couto é de uma geração posterior, né? Ele, quando você parou de fazer quadrinhos, ele nem estava nas fraldas, enfim. Então, ele não poderia ter tido acesso a esse roteiro seu. Então, certamente foi uma coisa que ficou guardada há muito tempo e depois ele desenhou com uma estética completamente diferente, já com recursos diferentes do que tinham aqueles desenhistas que desenhavam, né, aqueles artistas que desenhavam as suas histórias na época em que você as produzia. Então, para mim fica uma curiosidade enorme de ver como seriam as releituras hoje, né, de autores com todos esses novos recursos, né, de computador e tudo. Eu sei que pelo menos uma história sua, ela foi publicada em formato já digital, não é? Se não me engano, isso aconteceu em 2009. Eu tenho eu não estou sabendo. Em algum lugar. Pois foi exatamente isso. Eu tenho... Aqui, ó, uma HQ eletrônica, saiu em 2009 pela editora Nona Arte. Depois a gente pode... Vou procurar, vou atrás. E principalmente se não te pagaram. Não é? Não, você tem que fazer busca do seu nome assim com frequência, porque também tem esse lado, né? A internet é terra de ninguém.
E a gente sabe também que tem sempre uns espertinhos querendo se apossar de alguma coisa que não lhe pertence, né? Cida, eu vi também que tem história sua, que foi creditada só como argumento. O roteiro acabou ficando a cargo de outra pessoa. Você sabe dizer por que isso aconteceu? De repente a pessoa aproveitou só a história, né, Uhum. e trocou, não sei lá, trocou alguma coisa na sequência, ele trocou. Ou ele Ah, tá. acrescentou, ou ele Tá. substituiu. E aí manteve o seu crédito, porque a ideia original era sua, afinal de contas, Porque mas... acontece muito disso, né, da pessoa apresentar a ideia, mas fazer o ponto dele. Sim, sim, claro, sim. É por isso que a gente diferencia até o argumentista do roteirista, né? Uhum. Exatamente. Você se considerava argumentista ou roteirista? Você achava que as suas ideias originais, assim, o plot, quando aparecia aquele começo, meio e fim, né, na sua cabeça, eram mais legais do que os roteiros ou eles se equivaliam? Quando Eu você... achava que os argumentos eram mais legais. Porque, Uhum, às vezes, a ideia era boa, mas eu não conseguia desenvolver bem. Eu entendi. percebia isso, que havia uma Uhum, dicotomia, sabe, entre a ideia. Falei, gente, eu não consegui traduzir bem aqui no roteiro. Faltava alguma coisa que eu não sabia como resolver. entendi. É difícil roteirizar uma história. Eu sei que é. É bem complicado. Exato. Você se desafiava nesse aspecto, assim, fala assim, essa história aqui não fica legal se eu contar de forma linear, começo, meio e fim. De repente eu pego um momento do clímax ali para chamar a atenção do leitor logo de cara, depois eu volto para chegar até ali e depois conto o que aconteceu depois. Eu sempre quis fazer isso, mas eu Uhum. percebia que o leitor, ele não gostava disso. É mesmo. Eu percebia que o leitor, o que a gente chama assim, aqui, talvez, eu não sei se eu estou também diminuindo, vamos dizer assim, Uhum. o público que a gente tinha na época. O público que a gente tinha na época, eu tinha a ideia que era um público médio, Uhum. né? E o público, digamos assim, o público mais intelectual nunca se interessaria, mesmo por preconceito mesmo, por história em quadrinhos. Tá. Então, para a gente fazer assim, eu sempre gostei disso. Eu sempre gostei da narrativa não linear. Certo. Então, mas eu achava assim, que as pessoas não iam compreender. Eu não sei se eu tentei fazer isso, até eu me bananei. Falei, gente de Deus, espera um pouquinho. Sabe quando você termina a história, você fala, espera um pouquinho. Aqui, como é que isso... Aí eu tinha que dar uma de detetive. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Tá. Aí quem está lendo vai falar, mas espera um pouquinho, de onde ela tirou isso aqui? É a mesma coisa que está contando uma história de detetive, de onde ela tirou essa pista? Uhum. De onde Perfeito. saiu? Eu achei tão complicado para linear mesmo. E Cida, quando você escrevia, Precisa de você mais tinha, tempo, é um então... negócio que você precisa ser mais apurado, sabe? Uhum. O negócio precisa ser mais... precisa ruminar melhor. Certo. E, infelizmente, na roteirização, a gente trabalha com prazo. E trabalhar com prazo é a pior Isso. coisa que tem. Agora dá para entender, porque, às vezes, um autor demora meses para escrever. E até a HBO perdeu a paciência com o escritor lá Alguns, né? do Daqui Jogo de 10 Tronos. anos eu entrego. A gente faz roteiro, você vai fazer o seu livro, aí que a gente vai para frente. Exatamente, isso aconteceu com Game of Thrones, né? Você então, não se dava bem com essa pressão do prazo. Você acha que faria melhor, então, sem ela? Então, esse é o problema. É que, Uhum. no prazo, a gente não tem tempo a gente não tem tempo de amadurecer a história. Certo. Tá? O amadurecimento precisa de tempo. Eu acho que os melhores livros, as pessoas desenvolveram, a pessoa, primeiro, ela viaja, ela passeia, ela vai para outros lugares, fala com outras pessoas. Quando ela volta, a cabeça mudou. Tá. Hoje eu escrevo para o Jornal da Igreja, mas assim, eu escrevo a história em geral. Uhum. Eu sei o que eu começo, meio, fim. Aí eu vou dormir. No dia seguinte, eu sei exatamente como eu tenho que trabalhar esse texto. Encaminhar o texto. Perfeito. Porque aí eu já dormi eu já dormi no travesseiro, acordei com a cabeça completamente madura. E às vezes eu tenho coisa, eu escrevo, eu prego na parede, passo e leio. Passo para lá, leio. Passo para cá, leio. Não, isso aqui não está bom. Esse tem que ir para cima, isso aqui tem que ir para baixo.
para a gente poder organizar melhor Organizar, as ideias, exato, né? exato. Uhum. Então, isso me leva a uma outra pergunta. Você, então, não escrevia sem que houvesse a encomenda do texto? Você não escrevia histórias de gaveta para uma eventualidade do editor falar: Cida, estou Não, precisando de uma história de 6 não, eu páginas. Aí gostava você de fala: tá aqui, primeiro. abri a gaveta, tá pronta, tá aqui, já tá aqui. Não, Uma que então, você escreveu sem isso que eu pressão. sempre quis fazer. Uhum. Naquele tempo, o colégio, ele era muito exigente, né? Não tinha toda a facilidade da internet. Eu Eu tinha que ir na sei. biblioteca e ler o livro, pesquisar, perguntar. Aquilo praticamente roubava o nosso tempo. Mesmo Uhum. morando no interior, que era um tempo tranquilo, não era essa loucura de São Paulo, né? Então, mas o tempo era pouco. O tempo que eu tinha era a noite. O tempo que eu tinha à noite para sentar e pensar no que é que eu poderia escrever. Ir atrás de ideias, quando eu via que estava faltando ideias, onde eu ia mais, onde eu podia conversar com pessoas. Às vezes a ideia surgia conversando com pessoas. Uhum. Ah, você viu que o fulano falava? Ah, que interessante. Eu ficava quietinha. Em casa Só eu absorvendo, só desenvolvia, absorvendo. em casa eu desenvolvia aquela ideia, muito bom. Claro. Mas não era sempre. Às vezes dá uma crise, pior quando você está na crise de criatividade. Aí nem resolve. E como é que você saía dessas crises? Você saía para espairecer, e ficava olhando para uma paisagem, você lia um livro ou assistia televisão? Alguma coisa tem que ser feita para sair, porque Eu tinha que sair de algum lugar. É isso, então. Quando Uhum. eu sabia que a coisa estava aqui dentro fervilhando, Uhum. eu sentava para fazer roteiros, não, rascunhos. Eu Tá. fazia um brainstorm, tempestade de ideias. Colocava tudo no papel, de algum lugar saía. Agora, quando não tinha nada, zero, aí sim eu saía para conversar com pessoas. Tá. Porque daí alguém pode te inspirar, né? Falar, aquela pessoa ali, ela é divertida, ou ela tem história para contar e tal, e pode ser uma boa fonte de inspiração, né? Eu me lembro que eu fui visitar um amigo, eu estava com uma raiva, porque eu tinha que fazer a história e ela não sabia de jeito nenhum. Ela morava justamente na rua do cemitério. Ah, que delícia! A hora que eu passei na porta do cemitério, estava escrito lá, reverter ad locum. A gente aprendia latim no colégio. Voltarás a outro lugar. Voltarás a outro lugar. Isso é uma ótima ideia. Não fui para minha amiga, voltei para casa. Que delícia! Então você nem precisou conversar. Você bateu o olho no portão do cemitério e ali estava o que você Voltarás precisava. ao teu lugar. Olha isso, agora eu preciso de um Sei. cara que tenha medo de morrer e faça Pronto. alguma coisa para não ter que ir para lá. Uhum, tentar driblar a morte, exatamente. Isso, eu falei, gente, isso é uma ótima ideia. Pronto, tá vendo só? Cida, você lá no começo da nossa conversa falou que queria mulheres protagonistas e que não fossem só mocinhas em perigo, que acabassem expondo o corpo. Mas eu vi na sua produção que teve pelo menos uma personagem recorrente, que foi uma mulher lobo, Zora, se não me engano o nome Isso, dela, Zora né? Mulher Lobo. Ela é Essa foi uma criação sua? encomenda essa foi encomenda mesmo Uhum. Engraçado que ele falou, o Sala falou, olha, eu preciso de Zora, eu preciso de uma mulher que seja de lobisomem, porque todo mundo, todos os lobisomens, o próprio nome já diz, lobisomem. Homem, Então, agora, lobismulher, você ia criar. lobismulher, eu falei, olha, e agora? Como é que vai fazer uma mulher que seja lobisomem? Mas é interessante, eu aceitei pelo desafio. Uhum. Sabe? E gostou então, do mulher ser pelo resultado? menos protagonista. Eu falei, gente, uma Sim, pois é. protagonista mulher, fantástico. Claro, claro, claro. Uhum. Aí ela dá as cartas. Exatamente. Você se lembra dela e de o quanto você colocou de você nessa personagem? Eu acho que sim, viu? A gente se vê muito também, né? Que, na realidade, Guaratinguetá foi e ainda é uma cidade extremamente racista e classista. Tá. Então, lá, quando a gente passava na praça de Guaratinguetá, tinha aquele tal footing, né, do fim de semana, todo mundo ficava passeando na praça. Moços Então, lá andando do embaixo, lado e moças era uma andando do coisa outro. bem dividida. Lá embaixo, na rua, passavam as domésticas e os operários. No meio, os estudantes e o pessoal do comércio. E lá no centro, a elite de Guaratinguetá. Era muito bem dividida, ninguém passava de um lado para o outro. Aí se passasse. Tinha lugares que a gente não podia entrar, e a gente sabia que não podia entrar, então a gente nem tentava.
A gente não podia entrar no clube, não podia entrar no clube literário, no clube de literatura que tinha lá, que era somente para brancos. Uhum. Na piscina, somente os brancos entravam. Então, a gente sabia onde a gente... Para a gente não fazia muita diferença, não. Uhum. Mas esse fato da gente conviver com esse classismo e esse racismo foi formando também as ideias. Falando, gente de Deus, como é que a gente lida com essas situações? Eu levava muito disso para as histórias de terror, sabe? De como a pessoa lida com aquilo que ela não compreende e aquilo que ela também não tem condições de lutar. Tá. Uhum. Sabe? Então, eu levava muito isso também para as histórias. Isso se refletiu bastante, por exemplo, então, na sua o produção. fato é por isso que eu gostava do Drácula. A pessoa que estava lutando contra o Drácula, o Drácula ele tinha praticamente, digamos assim, todo o poder, né? Uhum. Então, a pessoa que era um ser humano, dentro de todas as suas limitações, como é que ela lidava com aquele terror todo e com o medo que ela tinha, que era muito natural dele. Então, eu gostava de investigar isso praticamente na história. E ele também nunca fez distinção de cor na hora de morder um pescoço, né? Não, para ele tá tudo certo. Sangue é sangue. Ele nunca mordeu um pescoço de sangue azul, então. Você sentia, Cida, quando estava escrevendo, que você poderia não ter um domínio total sobre a história, porque você estava centrada num personagem e era ele que ditava o rumo dessa trama? Sim, principalmente na revista do Drácula. O Drácula, ele já tinha as características dele, né? Ele já tinha o jeito que ele já tinha... O objetivo dele era só isso, ele não pensava em outra coisa a não ser a sobrevivência dele, né? Não. Mas o que era interessante a gente criar os meios porque ele ia atingir aquele objetivo. Isso sim a gente podia dar, era uma coisa que a gente podia avaliar, mas a margem era meio estreita. Uhum. Embora ele fosse um grande vilão, ele era uma espécie de herói para você, né? Então, já não podia. O fato de ele não poder andar de dia era um problema grandão. Né? É verdade. Precisava criar alguma coisa que ele pudesse andar de dia. Não teve Aí jeito. ela falava, você vai matar o Drácula. Verdade. E a Zora, ela só se transformava também à noite, né? Porque tem aquele lance do lobisomem com a lua cheia, né? Isso, porque isso a gente sempre soube que a Lua tinha mesmo... ela tem influência sobre a Terra, somente sobre marés e tal, né? E sobre os cachorros também, né? A lua cheia, nossa vida. Tanto que o quanto eles uivam para a lua cheia, exatamente. Exatamente. Então, agora, a Zora, ela não tinha... Eu achava que a Zora... Eu achava que o Drácula ele tinha muito mais criatividade do que a Zora. A Zora ela não tinha poder sobre... O Drácula era sempre ele. De dia, de noite, de dia ele estava lá no caixão, mas era um vampiro. À noite ele podia sair, mas continuava sendo um vampiro. A Zora não. A Zora, ela podia, durante o dia, se transformar. Então, ela era aquilo que ninguém via. Aquilo que ninguém sabia. Então, durante o dia, ela era outra pessoa. Né? Gente, que interessante isso, né? Foram muitas histórias com ela. Nos anos 60, mais no tempo da espionagem, nos anos 60, 70, onde muita gente era pensava que aquela pessoa era e ela não é. Exatamente. Isso era muito valioso. E eu gostava das horas por causa disso. Você chegou a fazer muitas histórias com ela? Acho que não muito, viu? Acho que ela foi se chegou a meia dúzia de revista, foi muito. Tá porque certo. A revista é o seguinte, ela era só... o personagem pegava a revista toda. Eu achava que não. Eu achava que tinha que ter uma história da Zora e outras. Uma sala, não. Ele queria fazer uma edição só da Zora. Perfeito. Eu vi que a história mais longa, acho que da Zora, tem 32 páginas. Se não me engano, é exatamente a origem dela. Então você fazia a história durar, tem uma coisa assim... Tem uma hora que tinha que encher linguiça, falar, meu pai eterno. Pois é, essa era outra pergunta que eu ia fazer. Você, quando tinha que fazer uma história muito curta e tinha uma ideia muito complexa, você se obrigava a cortar texto, né? Isso, você mas tinha aí que tem uma coisa, exercitar o poder de síntese. Exatamente, aquilo que eu cortava tinha que virar outra história, porque a ideia era muito boa para desperdiçar. Tá. Então, quando você descartava histórias, você deixava de lado e falava assim, não, isso aqui eu não posso abrir mão. Isso aqui vai virar... Às vezes ela nem era a ideia principal, mas ela encaixava
direitinho numa outra ideia principal. Sabe? Ela podia dar continuidade àquela. Ah, agora deu certinho para o que eu queria. Legal. E as histórias longas, então, às vezes você se via obrigada a encher linguiça, porque às vezes a história nem tinha tanto Era até conteúdo assim. monótono. Sabe? Uhum. Que nem sabe que nem aquelas novelas que as pessoas ficam enxertando um monte de... Claro, não acaba nunca aquela história. Não Fala, diz mas o nada. capítulo de hoje é igualzinho de ontem, que é igualzinho de anteontem. Exatamente. Só que o pessoal diz encheção de linguiça. E você, isso a incomodava de alguma forma? Entendi. Isso a incomodava quando você tinha que encher linguiça? Sim, te incomodava. Incomodava porque eu falei, tudo que era encheção de linguiça não era criatividade. Tá. Né? Uhum. Então, tinha que ter... Então, eu acho assim, que tem algumas coisas, por exemplo, que eu tinha que ficar inventando diálogo, sabe? Eu falei, mas isso era perfeitamente dispensável. Eu sempre fui muito impaciente. Então, eu falei, tem que ir direto ao assunto, meu Deus do céu. Eu tinha que ficar enrolando aqui para depois, aí eu tinha que ficar encumpridando para poder chegar no ápice da história, para depois chegar no fim. É complicado, era cansativo. Acaba virando uma coisa enfadonha, né? E isso, claro, tolhe a criatividade também. Ô, Cida, você falou dessa homenagem que você recebeu em 1997, sendo agraciada com o prêmio Ângelo Agostini, né? Como grande mestre nacional. Mas eu vi também, em textos recentes publicados na internet, que o seu nome é sempre lembrado. E principalmente por autoras, né? A gente está vendo hoje um processo, um movimento em que a gente vê muito mais desenhistas e roteiristas mulheres, mocinhas, né? Que falam assim, chega, gibi não é coisa de moleque, né? Gibi é coisa de menina também. E eu queria saber se essas meninas entram em contato com você. Tem grupos como as Minas Nerds, Mulheres e Quadrinhos, que fazem tanto um trabalho de resgate, né, dessas origens, né, das mulheres nos quadrinhos. Não é muito elas fazem assim, mas é bem espaçado, sabe? Às vezes ela passa 2, 3 anos, olha, eu recebo um telefonema de alguém, olha, eu sou fulano de tal, alguém passou seu contato, é porque alguém perdeu meu telefone, o meu telefone ainda é eu mesmo. Então, a pessoa, olha, eu tentando esse número, é você ainda? Eu falei, é o meu telefone. Entendi. E como é que é a sua relação com essas praticamente pessoas? eu não moro mais na minha casa. Muitas vezes as pessoas devem ligar para cá e não me achar. Né? Então, mas com o celular, o celular vai com você, ué. Como que você vê isso, essa nova realidade com tantas garotas produzindo quadrinhos? Engraçado, antes as mulheres tinham medo de fazer isso. Né? As mulheres eu não sei qual era o problema. Acho que é porque a gente não se via fazendo isso, sabe? Não, o nosso trabalho não é isso. Nosso trabalho é ser mãe, esposa, professora. É isso. Agora, história, quadrinhos, terror. Inclusive, eu tive problemas com esse último prêmio que eu recebi, né? Que era uma bruxinha, foi o ano passado. A pessoa chegou e falou, nossa, mas você não está com uma senhora parecida aqui, uma bruxinha? É o HQ Mix, né? Com a bruxinha. Eu falei, gente do céu, o que tem a ver? Essa aqui é a minha fé, esse aqui é o meu prêmio. Entendeu? Claro, lógico, sim, porque esse troféu, ele a cada ano homenageia um personagem importante, né, da história dos quadrinhos no Brasil. E ali calhou então aí a gente vê que hoje as pessoas têm dificuldade de lidar com isso. Não sei, pode ser um momento, né? Pode ser um momento que, de novo, voltou a se demonizar as crenças, as superstições voltaram a ser demonizadas. Então, nossa, você não devia estar com essa lente na sua casa. Não, pois é, porque me parece que o nosso atual momento social, político, econômico é muito propício para o terror, né? Porque a gente, às vezes, bota o nariz para fora de casa e vivencia, né? Fala assim, às vezes a realidade é mais assustadora que a ficção, né? Você tem toda a razão. Parece que eu estou de volta
parece que eu estou de volta em 1966. Pois é, porque se você hoje fizesse, eu imagino que possa acontecer, de você fazer uma história totalmente baseada em crendice e com com toda essa evolução cultural que a gente teve, todo esse acesso à informação e tudo isso, ainda vai existir gente, e não é pouca gente, que vai Não, falar, não, isso é sério, isso é verdade, né? E mas antes vai... nós éramos criticados. Hoje nós somos agredidos e assassinados. Piorou Exatamente. muito, muito. Exatamente. Uhum. Você não faria hoje uma história de terror que teria esse fundo de alertar Eu para faria esse assim, perigo? porque na realidade, todos esses filmes de terror que estão aí, eles são uma metáfora do que a gente está passando, Claro. né? Uhum. Mas eu acho assim que nem todo mundo entende metáfora. Tem gente que só entende tá lá na cara mesmo. Exatamente, exato. Só tem que ser muito explícito e É falar, por ó, isso que meu eu já caro, é tive a isso ideia aqui. é por isso que eu tive a ideia do blog, Uhum. sabe? Da gente Ai, passar, olha, estamos passando, voltamos para o terror. De e eu volta ao vou, terror. no que tiver ao meu alcance, eu vou tentar te estimular ao máximo. Vai ser muito legal ver seus textos hoje, né, com toda essa experiência de vida e com esse teu crivo, né, e com tua criatividade, ver como saem os textos, né, nesse contexto de hoje. Deve ser muito legal. Eu quero ver seu Engraçado blog, que mulher. o editor, há 40 anos atrás, o editor falou para mim, Cida, você tem uma coisa muito bonita aí dentro que tá preso, distorcido, por isso que você escreve terror. Uhum. Eu falei, é mesmo? E você parou para pensar nisso? Muito estranho ele perguntou que o terror é uma coisa presa e distorcida. Você se lembra quem era esse editor? Eu não me lembro. Nossa, faz mais de 40 anos, não lembro o nome Aham. dele. Você trabalhou com muitos editores diferentes? Não entendi? Você Aí trabalhou o com ônibus muitos? passou aqui. Eu moro na Brigadeiro dos Antônio, bem no primeiro andar da Ah, por muito cima. bom. Tranquilo, a gente repete. Eu queria saber se você trabalhou com muitos editores e se eles eram muito diferentes assim no trato com Muito. você. E... Uhum. É muito diferente mesmo. Eu não cheguei a pegar o Cortez, da editora Tá. Outubro. Então, quando eu Uhum. cheguei, a editora Outubro já não existia mais. Tá. Né? Eu acho que era a editora de arte quando eu cheguei. O Zala Uhum. já estava, vários poloneses já estavam, tem muitos artistas trabalhando para eles. Certo. Né? Uhum. Então, naquela época eu não consegui conhecer muita gente. Tá. Uma pena que eu não tenha tido esse contato pessoal com todos. Claro. Muita gente trabalhava no seu próprio estúdio, demorava em São Paulo, né? Mas quando você já morava em São Paulo, você não precisava mais entregar os seus roteiros pelo correio, né? Você levava Não, pessoalmente à editora? exatamente. Eu ia no estúdio do Zala. Tá. Que ficava onde? Ele ficava ali perto da Consolação. Tá. Uhum. A Sabesp em que você trabalhava era na Consolação também? A Sabesp, olha, eu trabalhei em vários lugares. A Sabesp está espalhada por São Paulo. Isso. Uhum. Eu trabalhei em Pinheiros, trabalhei ali no centro, tá. na rua 15 de novembro, trabalhei lá embaixo, no Campado João Manuel, lá nos Jardins. Uau! Nossa, agora fui para Itinerante. Santos. Gente, olha, no fim, eu terminei trabalhando lá antigamente, antiga, muito pequena. Hoje é Armênia, né? Armênia, exatamente. Você conseguiu se aposentar? Eu sou aposentada. Uhum. A minha mãe começou a dar muito trabalho, viu? A minha mãe ficou viúva e a gente achou melhor ela sair do interior para morar com a gente aqui. Ah, que delícia! Mas minha mãe dava um trabalho que, meu Deus, um dia a gente chegou aqui, nós compramos um apartamento aqui na Brigadeiro, eu cheguei, tinha um grupinho de pessoas olhando para cima, falei, gente, o que está acontecendo no meu prédio? Era a empregada que se trancou no banheiro, estava gritando para fora, socorro, socorro! É a minha mãe na porta do banheiro, com o rolo de macarrão, falando para ela, vai ver. Uau! A minha irmã falou assim, a mãe está dando trabalho demais. A gente já tinha 25 anos de trabalho, estava para terminar essa fase da aposentadoria aos 25. A minha irmã falou, vamos aposentar e pronto. Assim a gente toma conta dela. E aí tomaram conta dela. Vamos descansar, toma conta de mãe. Ela ainda vive? Como é que você passa os seus dias hoje? Além do trabalho na pastoral? Ela faleceu em 2009.
né? Agora, a vida virou completamente. Eu virei com a vida que eu pedi a Deus. Eu podia viajar, podia bater perna para cima e para baixo. Que coisa maravilhosa. Aí eu fui para os museus, que eu sempre sonhei conhecer. De repente, acabou. É A minha mesmo? irmã teve um AVC, Puxa. e aí falaram para mim, olha, é melhor você mudar para a casa da sua irmã, porque ela teve uma redução de visual. Ela ficou muito dependente. Então, eu moro então, a parte da manhã eu fico lá, a parte da tarde eu venho para cá, olha aqui, já são quase 5 horas. Às 6 eu tenho que voltar, porque a cuidadora vai embora. Aí o turno da noite é meu. Eu prometo não te segurar. O meu tempo é muito reduzido, muito reduzido. Entendi. Então, eu trabalhava, mesmo depois de sair dessa vez, eu continuava trabalhando com desenho e design gráfico, né? Mas aí eu perdi toda a minha carteira, porque a plataforma mudou. Agora é design digital. Nossa! Eu descobri que eu tinha que comprar um computador novo, que agora não se chama mais nem computador, é workstation. Baby! Caríssimo. Comprar programas caríssimos, voltar para a escola e bater de frente com os jovens que estão vindo aí com tudo. Falei, não. Não, mas aí você não bate de frente, não. Você não bate de frente. Você vai se misturar. É a vez deles. Eu vou ficar aqui na minha casa quietinho. Ô, Cida, então, eu queria, assim, para a gente encerrar esse papo tão gostoso, queria perguntar 2 coisas para você. Uma, se ficou faltando a gente falar de alguma coisa que você considera muito importante, e segunda, se você se arrepende de alguma coisa que fez ou que não fez na sua carreira de quadrinista. Aí eu me arrependo de não ter, quando eu tive a oportunidade de aprender a ilustrar quadrinhos. Você gostaria de ter desenhado essas histórias? Gostaria de ter. Eu falei, não, eu acho que o meu departamento é esse, é mais escrever mesmo. Mas eu gostaria de ter me expressado no desenho também. Às vezes tem coisa que está na cabeça da gente e a gente não consegue falar com o desenhista. Depois a gente não pode tolher também, né, a criatividade do artista. Quem diz como eu posso o máximo dizer para ele, olha, então fulano está falando com o ciclano, agora como que está? Se ele está sentado em pé aí, não sei. É o artista que vai colocar. E pensamos, talvez aquilo que estava na minha cabeça seria muito melhor expressado se eu tivesse desenhado. E eu não ousei, na verdade foi isso, eu não ousei desenhar. Puxa, eu achei que eu ia invadir espaço que não me pertencia. Ah, imagina! Honestamente, você estudou desenho. Deixa eu ficar aqui no meu quadradinho. E faltou a gente falar de alguma coisa que você acha que é muito importante? Fala, pô, esse cara me alugou por 2 horas aqui e não falou daquilo que eu queria falar. Eu só gostaria que o quadrinho nacional voltasse a ter importância. A importância que ele teve nos anos 60, 70. Eu acho que influenciou muita gente o quadrinho nacional. E não foi só nos anos 60, 70, não. Quando a gente via aqueles quadrinhos que faziam nos anos 30, 40, Mão Negra, aqueles quadrinhos lá, nossa, tinha muita coisa boa. E eu acho que também nos anos 60, 70, aquelas tiras, todo mundo comprava folha só para ver as tiras, porque era a única escapatória que a gente tinha. Os artistas, eles tiveram uma influência enorme na luta contra o militarismo. Claro. Acho que hoje seria fundamental isso voltar. Cadê os artistas? Certo. Cadê os ilustradores? Cadê os argumentistas? Então, eu percebo que está faltando isso, sabe? Certo. Eu tenho a impressão, Cida, de que muita gente hoje está produzindo quadrinhos, talvez até mais do que nos anos 60. O problema é que me parece que com a concorrência com videogame, internet, televisão e tantas outras opções, o quadrinho acabou se tornando um nicho de mercado. Então, a criançada antigamente tinha como opção o quadrinho, que era uma diversão barata, né? Muitos deles migraram para outras linguagens, né? Então, o quadrinho, embora se produza tanto, ele não tem mais o mesmo impacto que tinha antigamente. Nesse ponto, então, agora o negócio é só... Agora, o que a gente vê é só violência, e não forma, sabe? Não atinge mentes, não atinge corações, não inspira as pessoas. Perfeito. Eu acho que é isso que eu sinto falta.
Perfeito. Olha, Cida, para você ficar feliz, então, continue acompanhando a nossa programação, porque um dos nomes que a gente vai entrevistar é justamente É. a Cissa, a Cecília Ah, Alves Pinto, Cissa! que Eu que amava Cissa. fazia a tira do pato, né? Que Sim, era exatamente uma metáfora do eu amava Brasil aquele em tempos de foto neurótico. ditadura. Que não saía do... Ela será uma das próximas entrevistadas, então, por esse programa. Então, eu quero agradecer demais a sua disponibilidade, o Eu seu que sorriso, a agradeço. sua autenticidade, esse jeito tão gostoso, esse jeito tão alegre de você se comunicar. E espero que a gente tenha outras oportunidades de falar, inclusive mais para frente do seu blog, porque eu vou te cobrar. Ah, gente, eu que agradeço demais. Para mim, assim, é uma surpresa ser lembrado, honestamente. Quando a Imagina. Dani me ligou, Cida, a gente vai entrevistar você. Eu falei, ih, como é que é? Entrevista? Outra? Eu não tinha ideia que era isso. Não tinha, honestamente. Espero que você tenha Eu gostado. havia acompanhado uma outra entrevista, falei, bom, deve ser mais ou menos aquilo, mas eu pensei assim, eu acho que eu preciso escrever alguma coisa, eu preciso me preparar. Mas quando você me Nada, a gente quer ligou, te me deixar deixou muito à vontade. completamente à vontade. Eu quero agradecer muito, Marcelo, essa, esse pré, esse O pré-contato que a prêmio é gente todo teve. meu. Sim, sim, é claro, né? É importante também para já te deixar bem tranquila, fala assim, não, não, você vai falar é de você e o nosso foco é isso, não precisa se esforçar, não. É só ser autêntica e ser essa pessoa maravilhosa que é. Então, valeu, Eu quero Cida. agradecer muito a Daniela também, que lembrou de mim. Eu não sei como eles conseguiram me achar, ela e o Alberto. É fácil. Eu não sabia que eu estava tão Você é fácil. história, mulher. Imagina, não, não, não. Você tem muita história para contar. Então, disponha sempre que vocês precisarem. Tá? Faremos isso, pode ter certeza. Valeu. Obrigada, gente. Sucesso para vocês. Perfeito, a gente encerra por aqui então. Aê, Sabrina. Então, agradecemos a todas e todas que acompanharam essa conversa e deixamos o convite para assistirem às demais entrevistas que serão disponibilizadas em nosso canal no YouTube. E para saber mais sobre a nossa programação, acesse Centro de Pesquisa e Formação.sescsp.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e no Instagram.